Hoje, vamos abrir uma porta para algo que pode abalar suas convicções. O Evangelho como foi escrito, sem distorções, sem máscaras, mas com a força da verdade milenar. Você já se perguntou se a mensagem de Jesus que foi até nós chegou inteira? Quantos recortes, adaptações ou edições podem ter mudado sua essência? No vídeo Conversando sobre Espiritismo, Divaldo Franco e Severino Celestino nos chamam a olhar com mais atenção. É um chamado urgente para questionar traduções políticas, teológicas e doutrinárias que nos afastam da fonte original. Aqui, não há lugar para o terreno confortável do sempre foi assim. É hora de despertar para o Evangelho que foi traduzido, traído, mas ainda pulsa em sua raiz. Assista até o fim, com o coração alerta, essa reflexão pode transformar o que você pensava sobre espiritualidade. Se inscreva e comente. Eu quero ver além das versões. Então, pedimos ao nosso querido Dr. Severino que nos traga do seu coração afetuoso e da sua alma de Canaã a mensagem para a nossa meditação nesta noite. Obrigado, Divaldo. E vamos agradecer a Jesus esse momento. Existe um pensamento psicológico que diz que aquilo que é novo ou que é diferente, quase sempre parece não ser bom. Eu fui criado, eu sou teólogo pela Igreja Católica, dentro de um princípio de obediência a dogmas e a regras imutáveis, que nem o Papa pode revogar, mas eu trouxe comigo algo que pertence ao ser humano e não escolhe religião, sexo, cor ou raça. Eu nasci médio, desde os 5 anos que eu vejo entidades, e comecei com a família, com meus parentes, com minhas tias, com minha avó. A partir do desencarne dela, eu comecei a ter essas visões, e aquilo foi forte, cresceu muito na minha vida, mas depois eu fui para o seminário e parece que lá houve um freio nesse meu lado. Graças a Deus, porque senão eu teria sofrido muito mais. Porque a ortodoxia da Igreja Católica é muito forte, como da maioria das religiões. E quando eu conheci o Espiritismo, eu comecei a me libertar e ter respostas que eu não tinha no meu internato. Eu tinha um guia espiritual, como todo seminarista tinha que ter. Aquele orientador espiritual. Não tinha o nome de guia, porque eu não conhecia ainda o Espiritismo, né? Reforço do meu lado hoje como espírita. Mas eu sempre fui muito questionador. Eu nunca aceitei coisas que não tinha na minha cabeça racionalidade. Então a minha felicidade em conhecer o Espiritismo foi isso. Porque hoje a única doutrina que me tolera é a doutrina espírita. Porque como seminarista eu era, eu diria assim, não um rebelde, mas um candidato herético, que é o termo da igreja. E como dentro do meio protestante, porque eu fundei um curso de Ciências das Religiões na Universidade Federal da Paraíba, onde lecionei várias disciplinas. As principais foram judaísmo e cristianismo primitivo. Estudei e ensinei também trajetória do Espiritismo, análise e interpretação de textos sagrados, orientações bíblicas à luz dos textos originais. Isso confundia muito a cabeça daqueles que entravam com uma religião pré-concebida, imutável para a maioria, e sempre a nossa filosofia foi: você entra aqui com a sua religião, mas aqui dentro você não tem religião. Aqui você vai conhecer a religião do outro, e quando sair, você vai respeitar a religião do outro. Porque nós, no nosso curso não era um curso de teologia, era um curso de ciências das religiões. Então estudávamos desde a origem do sagrado até o neopentecostalismo. E como espírita, eu sempre tive a felicidade de observar a didática, a psicologia, a teologia e até a mediunidade de Allan Kardec. Porque foi graças a ele que eu me tornei espírita, porque eu tive problemas para me tornar espírita. Parecia que eu tive forçadamente a necessidade de extrair um chip
da minha cabeça e colocar outro. Porque a diferença entre uma religião dogmática e a doutrina espírita é da água para o vinho. As religiões dogmáticas, eu estou falando aqui como estudioso cientista, não há nenhuma condenação, são observações pela minha experiência. O Espiritismo me ensinou a não impor, expor, mas religiões dogmáticas impõem, e você é obrigado a aceitar aquilo. Ou aceita, ou então é condenado. Está aí a história da igreja, quantos condenados que hoje são santos, é o caso de Orígenes, e Joana d'Arc, e tantos outros vultos que se opuseram no passado, e que por isso foram-lhes caros. Entre os protestantes, eu era chamado de 666, era o número mais qualificado, que é o número da besta apocalíptica. Não é? É aquela classificação que está lá no livro do Apocalipse. No catolicismo não tinha mais lugar para mim, mas graças à minha mediunidade, eu cheguei à doutrina espírita. Mas na doutrina espírita, eu comecei com a racionalidade de Kardec a procurar razões para a minha nova doutrina, porque não foi fácil. Eu não dormi católico e acordei espírita. Foram 14 anos de obsessões ininterruptas. Entidades suicidas que quase por pouco eu não cometi o desatino, porque o sofrimento era muito grande e eles me orientavam para que eu me libertasse, que eu me suicidasse. Veja que eu não tinha muita saída. A medicina não me ajudou muito. Naquela época, eu, católico, fui procurar o padre. Eu acho que o padre estava pior do que eu, porque ele veio falar de fé. Isso não é momento para se falar de fé. Quando você está sofrendo, é momento para você dar o conforto. E eu me lembrei do meu diretor espiritual, quando eu fazia determinadas perguntas para ele. Ele olhava para mim. Eu, naquela época, a gente saía pouco do internato, e nós fazíamos sempre reuniões noturnas durante o período da noite, porque a gente rezava de manhã, desde a hora que acordava até a hora que ia dormir. Eu rezei tanto texto que eu acho que o meu beijo ficou mais grosso por causa de tanto bater. Com retiro, com texto, com oração de todo tipo. Era oração da manhã, oração para rezar, oração para dormir, tudo era com oração. E no fim ainda tinha uma missa para coroar o final do dia. E no diálogo com o meu diretor espiritual, eu tinha saído do seminário para comprar um remédio para uma tia que estava doente e não tinha quem fosse. Eu pedi licença ao reitor e fui. E quando eu saí da farmácia, eu vi não sei a idade daquela criança, se era um jovem, eu sei que era um ser numa cadeira de rodas, os braços finos, não falava, e ainda salivava em abundância. Era um espírito que hoje eu sei de uma encarnação difícil, mas que na minha visão de católico, eu comecei a meditar, porque ele nasceu desse jeito e eu não. O Deus que o fez assim, me fez perfeito, por quê? Será que Deus tem preferência? Ou castiga alguém? Então são perguntas que era difícil naquela época, mas eu fiz ao meu diretor espiritual. Eu disse, padre, olha, o senhor está conversando comigo, mas hoje eu vi uma pessoa que não fala, praticamente grune, emite sons que ninguém pode traduzir. Magro, numa cadeira, não anda, não fala, não se move, se deixar ali ele vai morrer de fome. Por que é que Deus o fez daquele jeito? E fez eu e o senhor com a inteligência para pensar e para estar aqui perfeito. Somos privilegiados? Como é que o senhor me explica isso? Ele ficou pálido na hora, né? Porque foi uma pergunta realmente difícil para responder à luz daquilo que a teologia católica ensina, né? Sem a reencarnação fica difícil de você explicar qualquer coisa. E a igreja não falava nem nesse termo encarnação ou reencarnação. E ele levantou-se, me abraçou e disse assim, meu amigo, ele tem essa história de chamar a gente na hora da dificuldade de meu amigo. Meu amigo, como anda a sua fé? Eu disse, vai bem, padre, agora eu quero que o senhor me responda, porque é que aquele jovem está daquele jeito e eu do meu. Você já rezou hoje? Eu digo vários textos, comunguei de manhã, dei toda a receita. E ele disse, meu filho, vá dormir.
porque isso são mistérios de fé. E eu fui dormir pior do que cheguei junto dele, porque o que eu queria não saiu. Então, depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita, não faço proselitismo, sou espírita há 45 anos, nunca chamei ninguém para ser espírita, porque aprendi a respeitar com o Espírito São Luís, capítulo 20, aliás, 13, item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente não pode ter nenhuma diferença no tratamento com as pessoas. Todos são filhos de Deus. É o que diz o Espírito São Luís. E depois Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nunca disse que fora do Espiritismo não há salvação. Ele diz fora da caridade. Eu achei aquilo bonito, porque eu podia pensar que ele quisesse trazer pessoas para a doutrina. E ele racionalmente nos dá essa resposta. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu confesso de público que eu passei 5 anos pesquisando o Espiritismo para que eu negasse e não me envolvesse com mediunidade. Porque eu achava que aquilo era algo que ia me fazer mal. O preconceito é a ausência de conceito. A maior frase de Jesus é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, nós temos a intenção, não é de criticar a religião de ninguém, não estamos à altura, mas de fazer com que as pessoas possam refletir por que estão aqui, de onde vieram e para onde vão. E eu tive, no início, graças à minha esposa que está aqui na plateia, de estudar o idioma hebraico. Nunca deixei de estudar hebraico. Sempre estou lendo alguma coisa todo dia, porque é um idioma muito difícil, você não tem muitas vezes com quem conversar. É melhor, eu praticamente só escuto rádios de Israel, textos em hebraico, estou sempre para não perder o costume, né, de entender o idioma, porque é um idioma difícil, não tem vogal, é só baseado em radicais triliterais. Mas o que eu simpatizava com essa doutrina, com esse idioma, é porque era o idioma que Jesus falava. E se tem um ser nessa minha história, em qualquer religião que eu estivesse, e aonde estou, é Jesus que me comove. Ele é a minha força motriz de todos os momentos. Estamos aqui por causa dele. E ele nos ensinou o perdão, o amor, a fraternidade. Nunca pregou religião. Às vezes as pessoas até se chocam. Como eu digo, Jesus nunca pregou religião. A religião dele foi o amor. Se ele teve uma religião, foi o judaísmo. Nasceu, viveu e morreu como judeu. Nunca, aliás, o cristianismo tem esse nome 1 ano depois da ressurreição de Jesus. Foi uma sugestão de Lucas, lá numa gruta que tem lá em Antioquia, nós já estivemos várias vezes, que Lucas sugeriu que os seguidores de Jesus, que se chamava Casa do Caminho, que o nosso querido Ivaldo batizou muito bem essa mansão, de Mansão do Caminho, essa casa, porque quando a gente visita, eu hoje me emocionei muito visitando o trabalho daqueles que estão aqui, a gente vê amor onde a gente passa. Perfeição, dedicação, fraternidade, solidariedade. Eu até comentei hoje durante o jantar que alguém que faz uma obra como essa devia viver 200 anos, não é? Porque construir uma obra dessa merece uma perpetuação, não só espiritual, que já é patente, mas sobretudo física. Quem visita a Mansão do Caminho não volta o mesmo, sobretudo pela história, por aquilo que vocês conhecem. E essa eu diria assim, lei ou este pilar é o que suporta, dá sustentação à doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Então, eu comecei a estudar hebraico e comecei a estudar os textos, porque havia uma cobrança. Eu não fui mau católico, nem mau seminarista. Não fui expulso do seminário porque eu fosse rebelde. Não, eu dava trabalho nas minhas perguntas, mas toda a vida fui muito submisso, respeitador. Eu lia breviário no domingo, eu não perdia nenhuma missa. Quando eu comecei na doutrina, eu tive dificuldades, porque
ir para o centro espírita, eu ia porque eu estava morrendo, Divaldo. Eu dizia, eu vou morrer na rua, é melhor morrer lá dentro da casa. O sofrimento era tão grande, mas só que lá dentro da casa espírita, no começo, no dia que eu ia, eu dormia bem. Eu me sentia bem. Eu não compreendia aquilo, por que é que eu vou para a missa e não volto bom? E aqui na casa espírita, aí eu ficava quinta e sexta, frequentando a casa espírita, e no domingo eu ia para a missa. Era como se eu me sujasse na quinta e na sexta, e fosse limpar no domingo. Aí eu dizia ao padre, ele dizia, eu me confessar, olha, eu estive naquele canto, eu não dizia nem o nome. O preconceito, o medo, eu dizia, aonde, meu filho? Isso faz parte da juventude. Eu digo, não, não é o que o senhor está pensando, não, padre. Ele já levava para o outro lado, né? Eu jovem, adolescente, né? Não, padre, eu fui numa casa espírita. Meu filho, não vá não. Esse lugar não é muito bom, não. Ali, aqui. Eu dizia, mas eu vou dizer uma coisa ao senhor. Eu me sinto lá melhor do que na missa. Eu era muito sincero nesse ponto. E eu fiquei 3 meses, aliás, 3 anos como espiritólico. Era uma mistura de espírita com católico. Porque eu era católico, vamos dizer assim, por pressão. E espírita por necessidade. Até que um dia, eu declaro para vocês, em que eu comecei a observar. Eu toda vida fui muito observador. As campanhas que se faziam na casa espírita. A preocupação com os doentes, com as pessoas que não tinham o que comer. E eu dizia, gente, não diz que é coisa de Satanás. Eu me lembrei de Jesus. Se Satanás expulsar Satanás, quando os fariseus condenaram ele, se que ele fazia curas por Beelzebu, Jesus disse, se Beelzebu expulsar Beelzebu, seu reino estará dividido. Aí eu digo, Jesus, porque hoje eu sou espírita de coração, eu não quero mais reencarnar sem ser espírita, eu já pedi, eu só volto, vocês prometeram que eu volto na família espírita. Se não for, eu não volto mais, eu sofri demais para mudar de religião. Então, quando eu entendi que o espiritismo era um caminho, eu precisava do apoio do evangelho. Às vezes as pessoas dizem que pode ser espírita como filosofia. Não, sem evangelho não tem espiritismo. O ensino moral de Jesus é insubstituível. A filosofia é perfeita porque transforma a gente. A ciência é o que eu mais gosto, mas sem a moral religiosa não pode haver espiritismo. E eu disse, eu fiz uma prece, eu não sei nem se eu merecia, viu, Divaldo, mas eu fiz uma prece a Jesus que fosse o meu caminho. Eu já tinha sofrido tanto, uma entidade já tinha me dito isso, que era uma nova era que eu estava começando na minha vida, porque eu tinha terminado meu curso de odontologia, era professor universitário, eu agora só queria, como diz a história, minha faculdade, meu ensino, colchão de mola e cadeira do papai, era só o que eu queria, e mais nada. Segui a minha profissão, mas aí veio o chamado espiritual que eu não entendi. E aí eu recebi uma entidade que disse, olha, você não está doente, porque eu sofria tanto, eu estava no médico, eu passava mal, eu não me alimentava, eu não dormia. Você não está doente, você está sendo chamado para uma nova tarefa. Eu não sabia que tarefa era essa. Então, quando eu vi que era o espiritismo, eu digo, Jesus, só você pode me encaminhar. Aí abri, e não abri nem o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já tinha. Eu abri a própria Bíblia. Abri o capítulo 9, versículo 38 do Evangelho de Marcos, onde dizia, Tiago aproximou-se de Jesus e disse, mestre, vimos um homem que não nos segue, conduzindo espíritos. A expressão lá é expulsar. Eu não uso, Jesus nunca expulsou espírito. Jesus era amor, misericórdia. Ele conduzia com seu amor. Ele não precisava nem chegar perto. No caso de Gadareno, os espíritos de longe, sem Jesus dizer nada, começaram a gritar, filho do Altíssimo, que tem contra nós? Jesus não tinha dito nada. Então Jesus não tinha nada contra ele, mas se sentia incomodado com a energia, com a luz, com o amor que ele levava para aqueles espíritos. Então ele nunca expulsou. Então o Tiago disse, nós vimos um homem que conduzia espíritos em teu nome e nós o proibimos. E Jesus disse, não devias ter proibido. Porque quem é por mim, não pode ser contra mim. Era o que eu precisava. A partir daí, eu abracei a doutrina espírita com muito amor e fui estudar. Me fiz
Fiz 10 semestres de hebraico bíblico, estudei de hebraico moderno, porque eu falo hebraico moderno e também conheço o hebraico bíblico. Fiz 3 anos de hebraico bíblico e comecei a fazer uma obra que eu levei 10 anos para fazer essa obra. E eu fiz para mim. Que eu digo, olha, é um trabalho que eu tenho que responder para mim mesmo que eu assumi a doutrina correta. Então eu peguei a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, todos os cantos, todas as partes que diziam que condenavam o espiritismo, eu traduzi direto do hebraico. Traduzi palavra por palavra, com pronúncia, com os sinônimos, com as Bíblias que tinham outras traduções, e eu comecei a observar que tinha Bíblia que dizia uma coisa, a outra dizia outra, no mesmo versículo. Então aquilo me chamou muito a atenção. Aí eu comecei a ver e descobri, depois de 10 anos, que produzi a primeira obra chamada Analisando as Traduções Bíblicas, que a Bíblia não poderia condenar o espiritismo, porque o espiritismo tem 160 e poucos anos do lançamento do Livro dos Espíritos. O último livro da Bíblia, o Evangelho, que é o Apocalipse, foi escrito por João antes do final do primeiro século. Não tem essa palavra espiritismo, reencarnação, foram criadas por Allan Kardec. Então não pode ter esse nome na Bíblia, embora tenha com outros nomes, reencarnação, que é Gugu Neshamot, imortalidade da alma, Terriat e Hametim, tantas outras palavras, mas nenhuma contrária à doutrina espírita. Até mesmo o famoso Deuteronômio 18, que os pastores sempre gostavam de trazer para mim, não condena o espiritismo. Porque não poderia uma doutrina judaica condenar a doutrina cristã. Mesmo porque todos os cristãos do primeiro século, segundo e terceiro, a maioria era judeu. E hoje a gente tem uma teologia da maioria das religiões, sobretudo católica e protestante, que foram criadas por não-judeus. Se você ver, eu tenho 32 obras, como teólogo, eu tenho 32 obras chamadas de patrísticos, que são chamados pais da igreja. Nenhum era judeu. Como é que alguém pode falar de Jesus se não conhece nem quem é Jesus com a sua nacionalidade? Então, o nosso intento aqui com vocês é apresentar um Jesus que nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. E um grande professor da Universidade Hebraica de Israel, chamado David Flusser, ele tem uma obra em 3 volumes, O Judaísmo e as Raízes do Cristianismo, onde ele mostra que tudo que Jesus falava como um grande defensor da Torá está na primeira revelação. E que o cristianismo, que a gente queira ou não queira, foi um dia uma seita judaica. Nasceu dentro do judaísmo. Depois é que se libertou, por causa exatamente da teologia ocidental. Porque cristianismo primitivo foi o cristianismo do primeiro, segundo e terceiro século, que é muito parecido com o espiritismo. E eu acho, Divaldo, que a doutrina espírita tem uma responsabilidade muito grande de ressuscitar o cristianismo do primeiro, segundo e terceiro século, que é aquele cristianismo puro, dos seguidores diretos de Jesus, daqueles que deram a vida, que amavam, serviam, não tinham nenhum interesse de tirar proveito do nome de Jesus para angariar valores materiais. E é uma doutrina que parece muito com o espiritismo, é o judaísmo. E não podia ser diferente. Jesus, além de ser judeu, na última ceia, ele prometeu o Consolador, que está aí conosco até hoje. Então, essa união entre a primeira, segunda e terceira revelação, nós pretendemos trazer para vocês, mesmo que vamos ficar juntos 3 horas, mas não vai ser suficiente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós vamos tentar deixar com todos aqueles que participarem uma noção racional, científica, judaico-cristã espírita, sobre exatamente o que realmente Jesus falou. Como Divaldo falou aí da questão das traduções, não foram só, Divaldo, as traduções, como você bem colocou, que nós podemos considerar traições, mas, sobretudo, interpolações. O que é uma interpolação? Você acrescentar coisas que não está no texto. E eu dou um exemplo. Lá no final do Evangelho de Mateus,
quando Jesus diz: ide e pregai o evangelho por toda parte, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nunca podia ter dito isso, e nem diria. Um judeu é monoteísta, sobretudo quando os pais da igreja classificaram a Trindade em 3 pessoas. Deus é Espírito, lá em João 8,12. Deus é Espírito, como é que ele pode ser pessoa? 3 em 1. Antigamente tinha um som que era 3 em 1, mas hoje já não está mais nem utilizando mais. Mas não tem nenhuma racionalidade. Lá no Deuteronômio 6,4, está escrito no texto original: Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Então, como é que pode dizer que eles são 3 pessoas em uma só? Não dá para entender. Então, quando a gente diz que o Espírito Santo, na concepção que foi criada, não existe, aí a maioria desliga a televisão. Eu fico até... Aqueles que são teólogos mesmo enraizados, ficam logo aborrecidos. E nós não estamos dizendo isso para desfazer da religião de ninguém. É porque não se esqueçam que Jesus jurou fidelidade à Torá. Está lá em Mateus 5, 17, 18 e 19. Eu não vim destruir a Torá nem os profetas. Ele foi fiel a tudo que está lá. Kardec foi fiel. Ele começa no Evangelho segundo o Espiritismo falando: não vim destruir a lei. Primeiro capítulo. E ainda divide as 3 revelações, que ele não chama Velho Testamento nem Novo Testamento. Primeira, segunda e terceira revelação. E mostrando que nenhuma destrói a outra, como está lá o Espírito israelita dizendo: Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo a concluirá. Então, a gente quer trazer para vocês exatamente isso. Uma pensagem ou um pensamento reflexivo, sintético, para que, sem imposição, porque eu vou expor, não vou impor, não sou a última palavra, mas tudo que eu mostrar para vocês, nós trouxemos o material, e já está com o Júnior, vai ser com slide exposto, mostrando tudo que a gente tem para dizer para vocês. Inclusive, vou começar com uma pergunta: qual é o Jesus que você conhece? Nós temos várias representações dele. Qual é a verdadeira? No século IV, quando surgiu o Concílio de Nicéia, isso é história, não é religião. A gente pensava, quando se vai analisar a história do cristianismo, que quando Paulo foi levado para Roma, Roma ia se cristianizar. Mas o que aconteceu foi o inverso. O cristianismo é que se romanizou e criou-se Igreja Católica Apostólica Romana. Isso graças a um imperador que nunca foi cristão, chamado Constantino. Eu hoje agradeço a Deus que não foi Celestino, mas escapei por pouco, né? Que adulterou tudo que você pudesse imaginar, porque política e religião nunca se entendem. E a partir do século IV, a mensagem do Cristo realmente foi transformada, desviada, alterada, e lamentavelmente as pessoas não despertam para muita coisa, porque se submetem aos dogmas e a entender um texto que foi escrito há mais de 2000 anos na ótica do presente. A gente sabe que a Bíblia é até os rabinos dizem, a Bíblia é um livro vivo. Ela é progressiva, igual a doutrina espírita, a lei do progresso. Nós crescemos todos os dias, aprendemos, gostemos ou não gostemos. A lei do progresso, ela passa e leva todo mundo. Uns ficam, outros não ficam, mas ela está em frente. É uma lei que está lá no livro dos Espíritos, a lei do progresso. Mas a gente sabe que muita coisa foi imposta e as pessoas não despertam para isso. Então a nossa ideia vai ser não heretizar ninguém, porque todo espírita sabe que Kardec foi muito racional, mas eu vou trazer mensagens de Kardec na Gênesis, no que é o Espiritismo, mostrando, como ele diz lá no primeiro capítulo da Gênesis, a Bíblia não é mais a arca sagrada em que aquele que colocar a mão corre o risco de ser fulminado. A quem cabe o direito de interpretar os textos sagrados? Pergunta Kardec. E responde: a lógica, a razão e o bom senso responderão por isso. Hoje cabe, através do avanço científico, cada um é responsável por isso. Não podemos culpar o outro, que muitas vezes não teve a boa intenção que a gente tem de entender a mensagem de Jesus. Cada um tem que buscar, e Kardec nos preparou para isso. Então,
Muito obrigado pela oportunidade e a gente convida aqueles que quiserem. Não estou obsediado, eu vou trazer tudo cientificamente. É tudo ciência, pessoal. Ciência, doutrina espírita, teologia, judaísmo, cristianismo, mas tudo com raízes. Eu vou mostrar de onde eu retirei tudo. Desde a primeira página do Gênesis no texto hebraico, já está presente Jesus entre nós. E muita gente acha que a primeira revelação é passado. O Velho Testamento não chama de velho, que é inadequado, mas Jesus está, vou mostrar para vocês. Ele está na primeira linha que Moisés escreveu, ele já está presente. Porque ele recebeu de Deus esse planeta para cuidar, na condição de planeta de expiação e prova, e devolver a Deus regenerado. Está lá em João 17,5. Que Jesus nos abençoe, obrigado pela oportunidade. É muito importante reflexionarmos a respeito da tese, a respeito, novamente, do Evangelho de Jesus. A maioria de nós, que veio do catolicismo, nunca leu o Evangelho na tradução da própria igreja. Até há pouco, mais ou menos no século XX, anos 50, a tradução que nós líamos era do padre João Ferreira de Almeida. Era considerado, esse sacerdote português, um dos mais honoráveis na sua tradução do hebraico. A verdade, porém, é que esse tradutor não fez uma tradução direta do hebraico para o português ou o latim. Ele se utilizou da tradução grega. É que vale dizer que ele traduziu uma tradução. Na tradução grega, a riqueza da língua enriqueceu muito a linguagem que Jesus falava, que era uma linguagem relativamente pobre, como até hoje. Os estudiosos linguistas do mundo dizem que os idiomas mais complexos e mais belos são o árabe e também a tradição do sânscrito, a linguagem dos deuses, na qual foram escritas as obras básicas da Índia, o Bhagavad Gita, os Upanishads e outras que constituem a revelação que precede a doutrina de Jesus. Essas obras referidas são muito mais antigas do que a apresentação do Novo Testamento. Dessa forma, com a facilidade da impressão moderna, a cópia que antes se fazia através da transferência de uma língua para outra de maneira manual foi substituída pelo automatismo da máquina. E as correções foram sendo feitas já na máquina diretamente. E algumas delas que ficaram em dúvida, aqueles tradutores disseram, não, ele queria dizer isto, mas não se pode traduzir afirmando o que o autor queria dizer. Se o autor não disse, por deficiência qualquer, é uma falha. Então, o tradutor não pode corrigir. A tradução é ipsis literis, ou ipsis verbis, é a palavra atualizada. Mas agora imaginem, a palavra saudade, que só existe na língua portuguesa. Olhemos, por exemplo, o espanhol,
o italiano. Quando vão fazer uma tradução, o inglês, e tem a palavra saudade, eles têm muita dificuldade de conseguir uma que traduza realmente o sentimento de saudade. Por exemplo, no espanhol, nostálgias, em português, nostalgias, ela não traduz exatamente, porque eu tenho nostalgia de muita coisa que nada tem a ver com saudade. E saudade é uma palavra muito difícil de nós arranjarmos um substituto. Tentem compor uma frase colocando esse sentimento de saudade com outras palavras. E nós temos que formar um texto muito grande para poder traduzir. O Espiritismo, Allan Kardec preferiu uma Bíblia católica quando ele foi escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Era também de um padre que gozava da unanimidade de que era um tradutor fiel. E ele traduzira, segundo a tradição, do aramaico para o português. Deve ter deficiência, porque há palavras que não estão muito bem vestidas. Eu tenho uma correspondente em Israel. Ela traduziu 2 livros meus ao hebraico. Ainda está fazendo a correção para publicar, porque vai ser, talvez, o primeiro livro em hebraico sobre o Espiritismo, mas com a tradição espírita kardeciana. E no segundo livro, que se chama Primícias do Reino, ela me escreve dizendo alguma coisa. Ela é hebreia, mas viveu 30 anos no Brasil. Fez uma cultura muito sólida no Brasil. Casou-se, tem filhos, mora hoje em Jerusalém. E então ela me disse, por exemplo, que a Igreja Católica, por aproximação, colocou palavras. Nós todos que lemos o Evangelho, encontramos o texto, os lírios do campo, brancos como os lírios do campo. E ela diz que no hebraico, eles não encontram lírios do campo em Israel. Em Israel, segundo ela, não haveria esses lírios do campo que nós conhecemos, mas outro tipo de flores, de ervas. No entanto, a Igreja, por uma questão de tradução poética, quando fala das flores do campo e generaliza, o tradutor esteticamente colocou lírios, que não existiriam em Israel. E ela passa a fazer uma análise com o hebraico de hoje, o hebraico ancestral, aquele falado pelos rabinos, e as traduções, como para ela está sendo difícil traduzir o Primícias do Reino, que é um estudo que o Espírito faz dos ensinamentos de Jesus, e muito interessante, porque eu psicografei aqui em Salvador, e o livro faz uma abordagem do solo da Palestina, os lugares, nomes de rua, colocações dos hábitos, que ela confirma da tradição hebraica, sem nunca eu ter lido qualquer coisa em hebraico, ou a própria autora, que foi uma poetisa baiana, Amélia Rodrigues, ter tido conhecimento quando estava encarnada. Mas, ao desencarnar, ela tomou conhecimento de muita coisa e colocou os termos da época. Então, essa questão é muito importante para nós nos informarmos bem. O professor Pastorino, que foi também o estudioso do hebraico,
escreveu algo sobre o hebraico. Quando eu era mais jovem e dialogava muito com ele, estava encarnado, ele falava 12 idiomas. Ele falava 2 línguas mortas e 2 línguas extintas. Era um gênio também, ex-sacerdote. Ele era monsenhor da Igreja Católica, quando, acoimado pelas funções sexuais, e morando no Rio de Janeiro, ele foi ao cardeal e disse que não podia viver castamente, porque o organismo era maior do que ele. A força ciclópica do organismo atormentava-o nos sonhos, nesses tormentosos fenômenos também estudados por Freud. Então o cardeal lhe deu uma frase, que eu não vou repetir em latim, mas eu sei também a tradução. Ele disse o seguinte: a igreja lhe pede o sacrifício da imolação, mas se você não aguenta, comporte-se conforme as suas necessidades, mas que ninguém saiba. Ele teve uma decepção tão grande de um cardeal lhe dizer que praticasse o erro escondido, mantendo uma aparência sutil, suave, que violentava o organismo, porque o sexo é uma função orgânica que tem a ver com a nossa hereditariedade espiritual, com a inteligência, com a memória, com a função hepática, com a função cardíaca. Na hora da função, ela se apresenta antes do órgão. A biologia, fazendo análise do organismo, diz que primeiro vem a função, para depois o órgão, para depois o fato. Então, quando é concebido o feto, ele não tem coração ainda, mas o coração pulsa. No lugar do coração, há um pulsar de um coração material que não existe. O coração é um dos últimos órgãos a ser formado, mas a função é inata do princípio vital. E outros órgãos nossos aprimoram-se, surgem com a idade, com a maturidade, a capacidade de interpretação. Daí Allan Kardec, fazendo uma frase filosófica sobre conduta, ele diz: o que vale não é a função, é a intenção. Eu posso, por exemplo, fingir de uma pessoa casta e não sou casto. Então, o que importa não é eu ser ou não ser, é o que eu penso. Eu sou o que o meu pensamento de mim faz. Porque antes da ação, tem a injunção mental. O dínamo cerebral equaciona a necessidade transformada numa função orgânica, que através da hereditariedade vai se fixar no indivíduo. Então, a maioria das nossas funções são automáticas. Ninguém pensa em respirar. Bom, a partir de agora eu vou respirar. Não. A gente respira por automatismo. São as funções automáticas do nosso organismo. A função digestiva, a função sanguínea, e assim por diante. Vamos dizer que 90 e pouco % das nossas funções são todas de natureza psíquica, que se transformam em natureza física, criando hábitos, vícios ou virtudes, que a lógica nos ensina quais os que são corretos e aqueles que são reprocháveis. O que é o bem? Perguntou Allan Kardec aos espíritos. O que é o bem?
Muita gente me diz assim, eu não sei o que é o bem. Eu dou uma risadinha do cinismo. Eu digo, não sabe o que é o bem. Pegue uma labareda e bote dentro da boquinha para ver o que é que você é. Isso é o mal, aí você vai saber o que é o mal. E por diante. Mas agora nós temos transtorno da personalidade em que a pessoa se corta. A pessoa mesma se corta. É um transtorno, é uma doença que surgiu no século passado. Antes não existia dessa forma. Era uma maneira que a pessoa tinha de maltratar, bater a cabeça na parede, dar burro na pedra, coisa. Agora está se utilizada como um transtorno. E eu perguntei a um transtornado, mas por que você... Dói? Sim, dói. Dói muito. E por que faz? Porque a dor interior que eu sinto é tão doída que eu não posso expressar, então eu boto uma dor que me desvie da dor mental. Daí, todo indivíduo que tem esse distúrbio psicológico vai suicidar. Porque um dia ele não aguenta esse vazio existencial. É um vazio. Todos nós temos, em fases rápidas. Dizia Jung, o pai da psicologia experimental, que a gente tem lapsos. Quantas vezes a gente está indiferente? Morre, não morre, ganha dinheiro, não ganha, casa ou descasa. É aquilo oco. Felizmente é de breve tempo. A nossa atenção volta-se para qualquer uma coisa e desvia. Deixa de ser uma patologia para ser um fenômeno normal do organismo, porque é rápido e inesperado. Mas se ele se repete, é patológico. A gente está com algum problema que não quer enfrentar. Então, o Espírito nos leva a ver essa máquina com olhos transcendentais. Eu me recordo que, na minha condição de católico, eu também fui um católico muito devotado, eu era sacristão, naquele tempo terrível, e tinha que acompanhar o padre na missa em latim. E não podia haver nada mais absurdo do que orar a missa em latim. Eu não sabia absolutamente nada. Sabia em latim, mas não sabia o que era. Introibau ad altare Dei. Era como começava, o padre chega, introibau ad altare Dei. O sacristão responde, at Deo coletificat juventude mea. Eu repeti aquilo como repito agora, não sei o que é. Bom, hoje eu já sei, porque eu fui saber o que era. Então, não tinha. Mas aí me lembro, eu era muito católico, fazia trezenas de Santo Antônio, lá em casa, e tinha uma irmã obsidiada, que odiava as trezenas, então era uma ginástica, porque tinha que armar um altar na sala. E minha irmã, eu armava, ela desarmava, até a hora de rezar, era uma batalha. Mas então havia em Feira de Santana uma senhora que era aquela melhor da igreja, que falava latim. E eu acreditava. Então, quando a gente convidava, essa senhora era uma honra subida. Ela falar o latim em nosso culto modesto. Ela era tão honrada que era a única pessoa que ficava sentada. Nós, a ralé, ficava tudo de joelho. E eu achava lindo como ela dizia o Kyrie. Todo mundo sabe o que é Kyrie. Kyrieleso, Kyrieleso, Cristeleso, Cristeleso. E aí vai falar Regina, rainha. Veja, Regina era o nome de uma amiga minha, mas a tradução era rainha em latim. E então, essa amiga nossa sabia. E eu aprendi com ela e aprendi com o padre. Com o padre eu fiz o curso, aprendi, me pode dizer.
mas o latim dela era muito mais bonito do que o latim do padre, porque tudo que ela dizia, entendia. Então, em latim tem Regina Angelorum, Rainha dos Anjos, Regina Patriarcharum, Rainha dos Patriarcas, e etc. Mas ela se sentava e conversava. E então, a pessoa diz uma frase e o outro repete. Ela dizia assim, Regina partiu a cara. E a gente assim, aleluia. Regina Angelorum era uma barbaridade, até não posso dizer porque o nome é um pouquinho atrapalhado. E ela dizia, Regina, afrouxa os loros. Até hoje eu não sei o que é loro, mas ela ouvia quando nós vimos Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, etc. Mas era uma beleza. Mas eu entrava em conflito. Na minha prece, ela partiu a cara. Até um dia que alguém me disse que ela ficou com a cara partida. Eu digo assim, né? Está escrito. Aí eu fui ler o escrito, não tinha nada, era Patriarcharum. Era, naturalmente, a colocação da primeira colocação em latim. E como eu fui estudar latim, eu tinha uma excelente memória naquela época. Hoje não tanto, porque alguém não vem me dizer que é por causa da idade, não é não. É cansaço mental. Então, quando eu descobri que Regina, essa minha amiga estava com a cara correta, e que Regina era Maria Santíssima, eu tomei um choque, porque uns 10 anos eu não sabia que Regina era Nossa Senhora, era rainha patriarca, olha que coisa linda, né? Rainha dos anjos, e assim por diante. E essa amiga nossa adorava também ir, porque era uma pessoa honrada, de homenagem, ficava sentada junto do altar de Santo Antônio, e nós fazíamos 13, eram as trezenas de Santo Antônio. Que coisa linda, Santo Antônio na barca. Aí eu arranjava uma folha de unicuri, botava Santo Antônio, cercava de musgo. Ah, meu Deus! Mas Maria não precisa nada disso. Quando eu fui visitar a casa em que ela morreu, em Filipos, a singeleza da casa, a casa toda era maior do que, menor do que 1/3 desse salão. E ali ela viveu os últimos dias, sentada à porta para olhar o mar Egeu, o grande poema da Grécia, o mar Egeu, que recuou 8 quilômetros, da época até hoje. E ali o psiquismo daquela mulher tão gentil, que contava a vida do seu filho, aquele rei de trajes modestos. Muitas vezes eu imagino Jesus ir a Pôncio Pilatos, o luxo, os tecidos raríssimos, e ele de um tecido grosseiro, eram verdadeiros tecidos grosseiros de tarja, aquele tecido normalmente no marrom cor de terra, um manto azul, de demonstração da sua castidade, da sua nobreza, e os hábitos, aquela singeleza, mas, sobretudo, a sua audácia, a coragem. A coragem. Quem quiser vir após mim, ele não está convidando, não, está propondo. Quem quiser, tome a sua cruz e siga-me. Porque ele não nos vai dar o reino amanhã, é oportunamente. Quando nos libertarmos da carga orgânica, Allan Kardec diz que a intenção é que vale. Então eu estou falando aqui, mas a minha intenção é outra. Quando eu desencarnar, essa máscara vai ceder lugar àquele ser
característico de um pusilânime, de um hipócrita, como a gente vê muitas vezes. Vocês imaginem que há poucos dias eu ouvi numa rede social um casal de pastores vendendo pedacinhos da cruz de Jesus. Mas o que me espanta é ter gente que compra. Ele ser um astuto e ter coragem, porque precisa ter coragem. Eu cheguei a dizer, você não gostaria de ter um pedacinho da cruz de Jesus? Com esse pedacinho, o reino do céu está garantido. Qual fez um padre de Ponta Grossa, do Paraná? Foi à casa de um amigo nosso, que eu já conheci há pouco, e é uma pessoa de status econômico muito elevado, que era inimigo de outro de status muito elevado, e estava construindo a Catedral de Ponta Grossa. E então o padre chegou ao fulano A e disse, olha, nós estamos agora convidando os paroquianos para comprar o seu lugar no reino dos céus. E como eu sei que você é inimigo de Beltrano, do outro rico, eu venho lhe oferecer o lado direito de Jesus, para você sentar do lado direito, porque eu já soube que ele está se preparando para comprar o lado direito. Aí o ricaço, que tinha muito dinheiro e muita ignorância, disse assim, e quanto é o lado direito? Tanto, dê-me 2 entradas, uma para mim e outra para minha mulher. 2 lugares. E aí ele foi ao outro e inverteu a história. Ele vendeu 4 lugares para 4 pessoas do reino dos céus. Então, se a gente chegar lá, já não tem lugar. Mas como é que pode? Também, no século passado, eu vou mascarar um pouco para não ser infeliz. Determinada crença religiosa foi apresentada nos Estados Unidos e ganhou o mundo. A tese diz assim, se você se tornar tal, quando morrer vai direto para o reino dos céus, porque lá tem aproximadamente 10.000 lugares. Hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas. Se eu resolver comprar hoje, não tem mais vaga. E a religião tem mais de 1 milhão de adeptos para 10.000 vagas. Vai ser uma mortandade lá em cima. Imagine a gente aqui adota a religião, procede bem. E o que vale é isso, é proceder bem. E chega lá, o lugar está tomado. Se é de Ponta Grossa, as vagas junto de Jesus já se foram há muitos anos. Como é que pode fazer uma coisa dessa com a ignorância das criaturas humanas? E o que me impressiona, pessoas universitárias, pessoas portadoras de habilidade econômica terrível, uma habilidade de comprar o lugar do reino dos céus. Mas será crível? Daí a gente não pode mais duvidar em nada. Daí vem uma doutrina que diz o que vale é o que você pensa. Se eu lhe dou um beijinho e diga assim, é de ternura, mas digo miserável. O miserável é que vale, não é o beijinho. É o que somos realmente. Então vem uma doutrina que desmistifica. Você vai morrer porque todos vão morrer. É a única regra até agora, sem exceção. Tem outras, mas essa é tópica. Nasceu, morre. Mas o que é a palavra morte? Vem do latim mortis. Mas o Espírito veio demonstrar, como disse Jesus, que ninguém morre. Se a pessoa perde as funções, não é um ato mortis, é um ato desencarnação. Sai da encarnação, sai da carne. A carne preencheu sua finalidade e acabou. Ficou velhinha ou não, ela cessa a função. Muito bem. Mas nós vamos continuar. Jesus disse essa frase
com toda a ternura, quando ele estava chegando a Jerusalém, e os discípulos sabiam da tragédia anunciada. E Pedro disse ao Senhor: não nos deixes órfãos. Ele olha aquele rebanho, 12 pessoas, 12 amigos, e se compadeceu. E contesta: eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai para que vos mande o Consolador, que ficará convosco até a consumpção dos ermos. O Espírito de verdade, que o mundo não conhece, é o Espiritismo. Chegamos, finalmente, ao momento mais denso. O Evangelho resgatado em sua pureza, uma redescoberta espiritual que nos coloca na rota direta da verdade. Quando ousamos olhar com honestidade, sem a venda das tradições humanas, encontramos um Cristo que vive na razão, no amor e sim, na ciência espiritual. Agora você sabe. Espiritismo e Bíblia não se opõem, eles se completam. O caminho da fé passa também pelo estudo, pelo questionamento, pela coragem de desconstruir para reconstruir. Não estamos diante de ritos, mas de uma verdade que exige coragem. Se essa mensagem mexeu com você, compartilhe com quem precisa ouvir. Existe um evangelho profundo por trás dos livros sagrados. Deixe nos comentários sua reflexão. E se inscreva, juntos, continuamos nossa jornada de despertar.